Bom, hoje voltamos com a nossa programação normal de vídeos após uma semana sem. E eu já peço desculpas desde agora, mas a faculdade acabou me consumindo um pouco mais do que eu esperado e não deu para gravar o vídeo, a parte 8 da cronologia do universo de The Vampire Diaries. Porém, voltamos hoje com a parte 8, que vamos contar uma boa parte dos anos de 1900. Já que no último vídeo chegamos no ano de 1903, com a transformação do Enzo em vampiro, a prisão dos hereges no mundo prisão e a morte do Julian. Então, nesse vídeo vamos começar pelo ano de 1917. No ano de 1917, Stefan Salvatore já estava com a sua humanidade desligada mais uma vez. E ele chegou lá no estado, na cidade, no povoado, eu não sei qual era a denominação ainda da época, porém de Monte Rei. Ele chegou lá por volta do dia 23 a 24 de dezembro do ano de 1917. Na véspera de Natal, quando as pessoas estavam indo dormir ali, todas felizinhas que o Papai Noel estava vindo, o estripador chegou no lugar do Papai Noel e o Stefan assassinou todas as pessoas da vila, incluindo crianças, bebês, mulheres, idosos, machucados, não machucados, e o Stefan assassinou todos eles. No dia 25 de dezembro, o Stefan estava tendo aquela crise de consciência que ele tinha depois de matar muita gente, e ele tinha o hábito de escrever o nome de todas as pessoas que ele matava. Então eu imagino que ele perguntava o nome antes de matar, né, porque ele não conhecia aquelas pessoas. Então ele estava escrevendo ali dentro de uma casa, que provavelmente ele matou todo mundo dali de dentro e usou a casa para escrever, quando uma personagem que a gente já conhece, a Celine, uma das sereias, que havia conseguido fugir do cofre alguns anos antes, passa por lá e acha Stefan Salvatore. Ele não sabe quem ela é e diz pra ela ir embora antes que ele ataque ela. Mal sabe ele que ela é uma dos seres mais poderosos daquele universo. Então a Celine entra na cabeça do Stefan, impedindo que ele ataque ela, e vê toda a vida do Stefan, todas as memórias dele, e vê que ele estava a ponto de desistir da vida dele. Provavelmente ele deveria estar se pensando em se matar permanentemente. Então a Celine bota na cabeça dele que existe uma razão para ele estar vivo. E é até muito engraçado que a gente não dá muito foco para isso, como o Stefan permaneceu vivo dali para frente por causa da Celine. Que se não fosse isso, o Stefan poderia ter desistido naquele momento, ou até mesmo nunca ter saído da fase estripador. Então a Celine bota dentro da cabeça dele que ele vale a pena, que ele precisa melhorar, e manda ele ir embora para uma outra cidade. E o Stefan vai dali esquecendo desse encontro com a Celine. Ele só lembra disso na 8ª temporada, quando o Cade mostra pra ele o que a Celine fez, que ele não tinha mais essa memória. Então o Stefan parte para uma cidade conhecida também, a cidade de Chicago, onde ele vai conhecer dois personagens muito importantes. Mas antes disso, nós temos que parar no ano de 1919. Em Nova Orleans estava tendo uma grande guerra de facções entre humanos, vampiros, bruxas e lobisomens, pelo controle da cidade e pelo controle do Bayou, que é aquele pântano que tem ali perto, e a floresta. Então o Klaus e o Elijah, eles dão fim, e junto com a ajuda do Marcel, eles dão fim à guerra ali em Nova Orleans. Eles matam muita gente, até nessa época que eles matam o Papa Tundi, que eles matam os gêmeos bruxos que aparecem em um episódio. Eles matam todo mundo que tem que matar, se tornam novamente os líderes de Nova Orleans, e aí dão festas. Então lá eles estavam tudo bem, e a Rebecca virou amiga de uma bruxa chamada Genevieve, e ela fica lá, amiguinha dela e tal. E a Genevieve também tinha uma amiga bruxa. E elas eram enfermeiras num hospital muito famoso ali, provavelmente o hospital central da época de Nova Orleans. E a Rebecca também era enfermeira lá. Então, e a Rebecca não morria com nada, então não tinha nem risco dela se contaminar com nenhuma doença. Que na época existiam muitas doenças altamente contagiosas que matavam com muita facilidade. E a Rebecca não precisava ter medo disso. Então ela estava lá, trabalhando como enfermeira e tal. A Genevieve estava de olho no Klaus, e a amiga bruxa dela estava de olho no Elijah. A gente não sabia, eles não sabiam, porém essa amiga bruxa era a reencarnação da Celeste, a bruxa que o Elijah amou, e o Klaus matou ela anos atrás, e ela estava ali num novo corpo para se envolver ali
fazer seu plano de vingança contra o Klaus. Porém, nessa época, a tuberculose, ela estava muito forte. O Enzo tinha morrido de tuberculose em 1903 e a tuberculose ainda era algo muito grave ali. Então, assim, você se contaminava, acabou, entendeu? Não tinha o tratamento necessário para impedir a morte. Era aquilo, quando você se contaminava, você morria. Então, a Rebeca um dia recebe a visita do Marcelo no hospital, eles ficam se pegando e a Genevieve vê. E aí a Rebeca, tipo assim, olha, conta pro Klaus não, amiga. Vamos virar mais colega? E aí elas ficam mais próximas. E o Marcel e a Rebeca, eles têm um plano para tentar derrotar o Klaus, porque eles querem se ver livres do Klaus. E aí a Rebeca tem a ideia de convocar o Michael. O Michael tá atrás deles até hoje, não se sabia onde. E eles têm a ideia de chamarem o Michael para a cidade com a ajuda da Genevieve. Tinha acontecido a inauguração do Grande Teatro de Nova Orleans. E eles acabaram saindo na fotografia, já que eles eram os líderes, donos de Nova Orleans. Então o Elijah, o Klaus e a Rebeca estavam na foto, no jornal. A Rebeca pega essa foto, entrega pra Genevieve, e dentro do cemitério a Genevieve faz um feitiço que manda essa foto pro Michael. Porém, se passaram 6 meses e nada do Michael aparecer. Então eles, tipo, olha, deu errado, mas que bom, que eu já tava aqui arrependida, a Rebeca pensa, que eles sabem o poder do Michael. O Michael é o mais forte dos vampiros originais. Na época o Klaus ainda não tinha ativado o seu lado híbrido, então o Michael tinha toda a vantagem por cima deles, ele tava com estaca de cavalo branco, então assim, podia dar ruim. E então a Rebeca fala, mas que bom que meu pai não veio, vamos seguir aí com consciência limpa. Até que em algum momento do ano de 1919, a Genevieve, ela tá meio com medo do Klaus descobrir o que ela fez, joga essa preocupação com a Rebeca, e a Rebeca diz que ela não pode contar de jeito nenhum. E aí a Genevieve fala assim, não, ó, se minha cabeça ficar na linha, eu vou contar que a ideia foi tua. A Rebeca pega um pano contaminado de um paciente de tuberculose e bota na cara da Genevieve, contaminando ela de propósito. A bruxa amiga da Genevieve entra, que é a Celeste, e vê aquela cena, e a Rebeca contamina ela também. E as duas acabam morrendo ali dentro daquele hospital. E o segredo do Michael, daí elas terem chamado Michael, morre com elas. Porém, o Michael chegou a Nova Orleans um tempo depois. Provavelmente ele devia estar muito longe, por isso que ele demorou a chegar. Ele devia ainda, às vezes ainda estar lá na Europa, atrás deles. E aí o Michael chega e ele encontra com o Marcel. O Marcel fica desesperado, tenta lutar com o Michael, mas ele não tem a mínima chance. O Michael é 800 anos mais velho do que ele. E aí a gente não vê o que acontece. Aí tá acontecendo um show, um grande show no Teatro de Nova Orleans. E o Elijah se atrasa. Só tá o Klaus e a Rebeca por lá. O Elijah se atrasa e depois a gente descobre que o Michael foi primeiro atrás do Elijah e atacou o Elijah, pedindo pra ele se aliar a ele pra matar o Klaus. E o Elijah escolhe o lado do Klaus. Então o Michael não queria matar os filhos de verdade dele, né? Os filhos biológicos dele. Então ele só desacorda o Elijah pra ele não avisar pro Klaus. E quando o show tava pra começar, o Michael também ataca a Rebeca e deixa ela lá inconsciente. E aí na hora que o show vai abrir, que é uma ópera, quando as cortinas se abrem, o Marcel tá tipo crucificado e todos os cantores, todas as cantoras, todos os dançarinos estão mortos no palco. E o público, que é humano, não faz nada. Eles começam a rir. E o Klaus, quando o Klaus vê, o Michael já tá atrás dele com a estaca de carvalho branco assim nas costas dele. Se ele fizer um movimento, ele acaba com o Klaus. E aí ele conta que ele hipnotizou todo mundo do teatro, que ele atacou o Elijah, que ele atacou a Rebeca e que agora ele vai dar fim à vida do Klaus. Porém, entre trancos e barrancos, entre uma briga e outra, o Elijah e o Klaus começam a lutar com o Michael para libertar o Marcel. Porém, eles não conseguem. A Rebeca chega, também tenta pegar o Marcel, só que eles sabem que eles precisam fugir, que senão o Michael vai matar os três. Então, o Klaus pega a Rebeca desacordada mesmo e o Elijah, e eles fogem. O Michael, então, pega uma lamparina da época e bota fogo no anfiteatro com todo mundo dentro. Essa tragédia aconteceu de verdade em Nova Orleans. Foi o grande incêndio de Nova Orleans. O teatro realmente pegou fogo. A cidade era basicamente feita de madeira, então quase a cidade inteira pegou fogo. Essa tragédia realmente aconteceu e eles trouxeram isso para o universo da série como se fosse culpa do Michael.
Então, eles fogem e vem a cidade deles, a casa deles queimando, e eles acreditam que o Marcelo morreu no fogo, mas a gente sabe que o Marcelo acabou sobrevivendo a isso, mas eles não sabiam. Então o Michael, ele vai atrás deles e fala que vai achar eles. Então o Elijah fica pra trás pra deter ele, pra tentar atrasar ele, que sabia que o Michael não ia matar ele. E o Klaus e a Rebecca fogem pra cidade de Chicago, no ano de 1920, no mesmo ano em que o Stefan chegou lá. Stefan em Chicago continuou sua matança como estripador e deu origem à lenda do estripador, né? Daí que veio o nome. Existe a lenda realmente de um assassino em série que foi chamado Estripador, e eles também trouxeram isso para o universo da série através do Stefan. E aí, o Estripador de Monte Rei. Então, o Stefan tava lá curtindo na balada da época, né? Num bar com cantoras, dançarinas e etc. Até que um dia, quando ele vai pegar um drink, uma moça muito bonita pega o drink no lugar dele. E ele meio que tenta fazer gracinha com ela e ela não dá o mínimo papo pra ele. Ela dá logo um lacre na cara dele. E essa mulher era a Rebecca Michelson. E como a gente sabe, a Rebecca não abaixa a cabeça pra ninguém, muito menos pra homem. E a Rebecca sabe que é um original, entendeu? O Stefan nem sabia da origem, da existência dos vampiros originais. Então ele meio que confronta ela e ela tipo... Quem você acha que você é? Porém, então, a conexão do Stefan com a Rebecca é meio que imediata. O Stefan meio que se apaixona ali por ela. A gente já falou sobre isso, que o Stefan é o personagem mais emocionado de The Vampire Diaries. E ele se apaixona pela Rebecca e entre flertes e brigas, eles acabam realmente se apaixonando um pelo outro. Até que um dia, quando eles estão de gracinha, o Klaus chega e a Rebecca introduz ele pro Stefan. E, por incrível que pareça, o Klaus aceita o Stefan. Eles viram amigos, tipo, muito próximos. E eles passam alguns meses ali curtindo, bebendo, saindo, dividindo vítimas. Ele e a Rebecca ali naquele romance. Até que um dia esse bar é atacado por policiais de Chicago que metralham esse bar com balas de madeira. Então a Rebecca e o Klaus percebem que o Michael estava por trás daquilo e que eles precisavam fugir também de Chicago. E aí não dá nem tempo deles explicarem pro Stefan tudo isso. O Stefan provavelmente nem sabe ainda direito qual é a profundidade deles serem originais. Ele já sabia sobre o Klaus ser híbrido, porque em algum momento ele fala: seus irmãos têm inveja porque não podem ser como você. Então ele sabia do Klaus, que o Klaus era mais forte do que os irmãos, mas ele não sabia da profundidade dos vampiros originais, da história do Michael, da história da Esther. Então a Rebecca e o Klaus fogem e ela acaba deixando o colar dela cair, e é a única coisa que o Stefan acaba ficando dela. E é um colar muito conhecido, que é o colar que era da Esther, que foi dado à Rebecca. Tá aqui uma cópia, uma réplica dele que eu tenho. Ele também abre aqui atrás, ó. Aí eu botei até umas ervinhas aqui, ó, tipo verbena. E foi esse o colar da Rebecca que ela acaba deixando cair e que o Stefan pega pra ele, né, como forma de lembrança. Porém, o Klaus, ele apaga a memória do Stefan e diz que ele só vai lembrar disso tudo se um dia ele reencontrar a Rebecca. E a Rebecca diz que vai fugir com o Stefan. E o Klaus, como a gente sabe, não aceita que seus irmãos o abandonem. E ele adaga a Rebecca em 1920. E só vai acordar ela por volta do ano de 2011. Então a Rebecca fica aí um século dormindo. Não, quase um século dormindo. Então é uma grande perda também da vida da Rebecca novamente. E aí o Stefan, ele encontra com o Michael, mas ele não lembra de nada, então o Michael manda ele embora. E depois que tudo isso aconteceu, a gente vê uma figura muito conhecida entrando naquele bar. Uma figura que seria Katerina Petrova, ou nesse momento já Catherine Pierce. E vemos que a Catherine ficava acompanhando a vida do Stefan a todo o momento. E ela sabia do Klaus, sabia da Rebecca e sabia do Michael. Então ela sabe o perigo que é ter o Michael ali por perto. E essa foi a parte 8, eu espero que vocês tenham gostado. Perdão por semana passada eu não ter aparecido por aqui. Eu quero saber se vocês estão gostando dos vídeos. A gente já tá chegando aí em um momento mais atual da série. Parte 9 vai ter, se tudo der certo, semana que vem ela sai.
Mas se não sair, vocês já sabem. Só esperar mais uma semana que vai vir. Eu tô no final já do meu primeiro período da faculdade. Pra quem tem curiosidade, eu faço faculdade de enfermagem na UERJ. Então é meio corrido esse final de período. Mas em dezembro e janeiro eu quero soltar até 2 vídeos por semana. Eu vou soltar tipo um da cronologia e um aleatório sobre o universo de The Vampire Diaries. Então a gente vai ter bastante conteúdo e pra isso eu preciso crescer. E eu quero a ajuda de vocês que já são aqui inscritos, ou você que acabou de chegar aqui no canal, curte, comenta, se inscreve, por favor. Vai lá no TikTok, que já somos 33 mil, mais de 33 mil lá no TikTok. Então, já somos uma grande comunidade. E eu quero pedir pra, se você veio do TikTok e conhece alguém que gosta de The Vampire Diaries, manda o meu canal pra essa pessoa. Ou, se você é novo aqui, manda também, vai lá no TikTok. E, por favor, tentem vocês do TikTok virem pra cá, por causa que vai me ajudar muito. Quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 620 e pouquinhos inscritos. Ia ser ótimo até o final do ano, pelo menos eu ter 1000 inscritos. E quem sabe um dia trazer todo mundo do TikTok pra cá também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem com a parte 9 da cronologia do universo de The Vampire Diaries, The Originals e Legacies.